Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Eu vim trazer o nosso devocional de hoje para que a gente medite durante esse sábado e que seja um sábado abençoado para todos nós, em nome de Jesus. A palavra que eu vou meditar hoje com os irmãos se encontra no livro de João, capítulo 6, o verso 35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Meus irmãos, eu estive pensando nesses últimos tempos em que a gente está vivendo esse momento de crise, esse momento difícil, e um momento que a gente tem que lidar com nós mesmos, né? Dentro de nossas casas. Um momento em que a gente agora tem mais tempo, né, para dedicar ao Senhor. Antes não tínhamos, né, quando estávamos ali naquela correria, trabalhando demais, enfim, agora nós temos. Mas eu fico pensando, durante esse tempo, a gente sabe que tem tempo, né, para entregar ao Senhor, né, o melhor de nós, para oferecer sacrifício, estar mais tempo em oração. Mas eu estive pensando e me veio uma pergunta, como sempre nos devocionais, e eu fiquei pensando do que a gente tem se alimentado nesse tempo, né? Será que a gente tem se alimentado de Jesus? Será que a gente tem se alimentado da palavra? Será que a gente tem buscado mais, tem orado mais, tem vigiado mais, tem adorado mais ao Senhor? Tem louvado dentro de nossas casas? Porque eu acredito muito que o trabalhar de Deus é perfeito. Ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, Deus tem muito a nos ensinar. Eu sempre falo isso aqui, eu sempre vou repetir, porque a cada vez que a gente lê uma palavra, lê um versículo dentro, né, desse mistério que Deus nos deixou, eu fico mais maravilhada e eu aprendo mais. E eu enxergo cada vez mais as minhas falhas, né? Cada vez que a gente lê um versículo, a gente entende que, poxa, como eu sou falho, como eu erro, né? Como eu sou um pecador, eu sou um nada diante de Deus. E me veio isso ao pensamento, né? Do que a gente tem se alimentado nesse tempo? Será que a gente tem se alimentado de Jesus? Será que a gente tem se alimentado dessa palavra? É algo a refletir, meus irmãos. Eu sei que faz falta para nós estar lá dentro do templo em comunhão com todos os irmãos, mas a gente precisa saber que a intimidade com Deus a gente também pode ter estando dentro da nossa casa nesse momento. Nesse momento que a gente sabe que não vai poder estar lá dentro do templo ouvindo a pregação, né, frente a frente com o pastor e ser tocado por ela. Nesse momento que a gente não vai poder estar lá no templo ouvindo um grupo de louvor e chorar com aquele louvor. Porque a fé não é só isso. Tudo isso é muito lindo. É muito lindo você estar lá e sentir tudo isso. Mas a gente também pode sentir a presença dentro de casa, a gente também pode louvar dentro de casa, a gente também pode orar dentro de casa, interceder pelo próximo dentro da nossa casa. Então que a gente busque, meus irmãos, nos alimentar todos os dias dessa palavra, fazendo a vontade do Senhor, porque ainda que esteja sendo difícil, meus irmãos, a gente precisa saber que Deus está nos ensinando, que nesse momento Ele deseja que mais vidas conheçam a sua verdade, conheçam a sua palavra, né? Porque ainda que a gente sofra com isso, a gente sabe que Deus está nos ensinando. E eu estive meditando nisso e confesso que fiquei bem reflexiva durante esses dias sobre isso, porque às vezes a gente não tem aproveitado muito bem o nosso tempo, né, para com Deus. A gente sabe que a nossa fé não é baseada somente em ir para a igreja e sentar lá no banco e ouvir uma pregação. A nossa fé é baseada em ter intimidade com Deus todos os dias, em buscá-lo todos os dias, em nos alimentar e entender os seus mistérios, né? Ainda aqui dentro da nossa casa. Então que a gente continue buscando, continue adorando ao Senhor, louvando, né? Entregando sacrifício, porque a gente sabe que não vai ser uma jornada fácil, ainda não acabou, né? Tem muita coisa para acontecer, mas Deus está cuidando de cada um de nós.
E Ele tem nos incentivado, nos ensinado a buscá-lo todos os dias, como eu tenho aprendido muito aqui nos devocionais com os irmãos. Inclusive, eu até queria agradecer, pois os irmãos têm se dedicado muito aos devocionais. Cada vez eu vejo mais nos irmãos como Deus tem usado vocês, né, para fazer a obra, para trazer uma palavra todos os dias, e que Deus continue, né, alimentando a cada um de vocês, meus irmãos. Pois a gente sabe que a nossa carne é fraca, não é todo dia que a gente está com vontade, não é todo dia que a gente quer louvar, mas Deus continua conosco, e se a gente manter o nosso espírito alimentado todos os dias, a gente vai estar forte para o que vier, né? Então, que a gente continue perseverando, alimentando o nosso espírito da palavra de Deus e tendo fé no nosso Jesus, que tudo isso vai passar e lá na frente a gente vai poder contar essa vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.